Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos nosso Deus e darmos graças por todos os benefícios que Ele tem realmente dispensado a nós. E mais do que tudo, estamos aqui para adorá-lo porque Ele é. Ele é bom, é um Deus fiel, um Deus bondoso e que cuida de nós. Portanto, nós temos motivos para adorá-lo e bendizer o seu nome. Eu gostaria de ler uma passagem para a abertura desse culto, em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que nós lemos hoje pela manhã, no culto da manhã. Vamos ler o mesmo texto no culto da tarde. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Esse texto é muito poderoso e nos mostra o amor de Deus para conosco, em nos escolher, em nos predestinar para sermos filhos, para sermos parte do seu reino, da família de Deus. Isso é um grande privilégio. Nós não temos nem uma ideia da dimensão disso, né? De termos sido escolhidos por Deus para vivermos a vida plena nele, com essa esperança de vida eterna, a esperança de vivermos com ele, reinando com ele para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela forma tão linda que o Senhor nos chamou para sermos filhos e filhas, para sermos parte do teu reino. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Nós te bendizemos pela tua graça salvadora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos e filhas. Pai, recebe agora a nossa adoração, nosso louvor, que rendemos a Ti. Ó Deus, só o Senhor é Deus, não há outro igual ao Senhor. E nós te rendemos graças, nós te rendemos louvor, nós te rendemos adoração. Recebe, Senhor, o melhor do nosso ser. Nós damos a Ti, Senhor, tudo que é devido ao Teu nome. Seja glorificado nessa tarde, em tudo que vamos fazer aqui, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Carol, o Lucas, o Renan, toda a equipe de louvor, o Pedro, a Maria Paula, que também estão
fazendo parte de todo esse culto de uma forma mais direta. Abençoa eles e usa eles para a glória do teu nome. Usa a Ivanilde que vai pregar, Senhor Deus. Que tu possa, Senhor meu Deus, estar nos abençoando grandemente nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Comece a engrandecer ao santo nome do Senhor nessa tarde. Diga para Ele, Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. Nós te adoramos, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso. Não existe outro como Tu, Senhor. Por isso nós rendemos graças a Ti, Jesus. Graças a Ti nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, declare, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, não tem poder, nosso Deus, nosso Deus. És adorado aqui, Jesus. Oh, nós te adoramos. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, não há igual a Deus. Dentro da noite brilhou, dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Ti, igual a Deus. Nós declaramos, Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, Deus tem poder, nosso Deus, nosso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso. Vou declarar. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?
Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, não há o que temer. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, nosso Deus, oh, nós te adoramos, aleluia, Espírito Santo. Louvado seja o teu santo nome, Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto frente a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Declare isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, ó Deus. E que diminua eu, pra que tu cresças. Levante suas mãos e vá adorando a Ele. Cresça mais e mais em nós, Senhor. E o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça, oh Senhor. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos
teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença o Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa tarde. Nós queremos estar debaixo das tuas asas, Senhor, da tua presença, no Santo dos Santos, Senhor. Secreto, só tua graça me basta. Vai declarando que só a graça dele te basta. Oh, do Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu amigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença o meu prazer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te engrandecemos, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor, nessa tarde. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu virei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Senhor, tu és digno, digno. Oh, nós te esperamos, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada. Tu és santo, ó Senhor. Declare isso a Ele. Tu és digno de louvor.
vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, te esperamos, Maranata, 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 ora vem, Maranata, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Vamos lá, igreja, levante as suas vozes. Quando o Senhor voltar, Ele vem para uma igreja viva. Vem Jesus, Maranata. Vamos lá. Oh, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, ora vem. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. esse é o clamor da tua igreja, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, o Espírito e a noiva clamam. O Espírito e a noiva clamam. Igreja, se preparem, Ele está às portas. Oh, vem Jesus, Ele está às portas. Prepare o teu óleo, prepare o teu óleo. Oh, vem Jesus, vem Jesus, vem. Maranata. Continue declarando isso, continue declarando isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, ora vem, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, oh, vem Jesus, vem, vem, vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu quero te dizer nessa tarde Te confiarei. que não importa como você chegou aqui nessa tarde, nesse lugar. Talvez você não queria vir hoje para esse lugar, mas o Espírito Santo te incomodou e você veio. Existe uma palavra nessa tarde para você. O Espírito Santo não desiste. O Espírito Santo não desiste de nós. E Ele sempre vai continuar
falando: filho, filha, eu te amo. Filho, filha, eu te amo. Apenas me busque. Apenas me busque. Bem-aventurado aqueles que põem o reino do Senhor em primeiro lugar. Nós queremos colocar, Senhor, em primeiro lugar das nossas vidas, o Senhor. Nós oramos para que todas as distrações saiam, que nós apenas venhamos focar no Senhor. Eu só irei confiar em Ti. Vá declarando isso nessa tarde. Sabe, aqui não é um lugar apenas para ouvir alguém cantar e alguém pregar. Aqui é um lugar para ser mudado. Porque não é sobre nós, não é sobre esse prédio, é sobre a pessoa mais importante que está aqui. Se você crê nisso, eu te convido, feche os seus olhos onde você está. Enquanto nós cantamos essa canção, seja tocado pelo Espírito Santo. Ora, baixora, nanamassou. Vem, Espírito Santo, tocar nessa tarde. Vem mudar nossas vidas. Sim, Espírito Santo. Eu sei que sem a tua presença isso aqui é só instrumentos. Sem a tua presença isso aqui é só música. Mas quando o Senhor decide tocar em alguém, a vida toda é mudada. Por isso eu te peço, vem sobre os quatro cantos dessa sala, Jesus. Ora, baixando, Espírito Santo, vem. Oh, chame Ele, chame Ele. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem nos tocar nessa tarde. Vem nos tocar nessa tarde. Oh, vem, Espírito Santo, mudar vidas nessa tarde. Oh, ao Deus que é poderoso, poderoso, poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, 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 poderoso. Vem você, Espírito Santo de Deus. Oh, vem você, Espírito Santo de Deus, nessa tarde. Oh, chame pela presença dEle. Oh, eu só confiarei em Ti. Oh, eu coloco minha vida diante do Teu altar, Senhor. Em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei. Declare isso com fé. Que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Declare. Te confiarei, eu nada temerei. Pois Já voltarás. do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Te confiarei, eu nada temerei. Em frente irei, pois eu sei que estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Que maravilhoso tempo de adoração ao Senhor. Vocês podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom podermos louvar o Senhor. Uma coisa que nós temos que realmente prestar muita atenção quando a gente canta louvor a Deus, cantar do mais profundo do coração, não porque a gente memorizou ou porque está seguindo aqui
às pessoas que estão liderando o louvor, mas cantar cada palavra sentindo isso, do mais profundo do nosso coração, né? Declarar que o Senhor está vivo e que Ele voltará para nos buscar. Nós temos que viver todo dia esperando o Senhor para amanhã. Não vamos colocar achando que Ele não vem, que a gente vai viver mais 100 anos. Ele pode vir amanhã. Então vamos sempre viver nessa expectativa. Os apóstolos viveram a vida deles com essa expectativa, esperando o Senhor para o dia seguinte. E assim deve ser nós também. Se eles esperaram e já passaram esses anos, né, nós mais ainda. Nós podemos ser a geração que vamos olhar para cima para vê-lo descer e nos chamar para estar com ele. Nesse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia e celebramos os aniversariantes do mês. Jesus, ele prepara a última Páscoa e ele disse: eu desejo ter essa Páscoa com vocês, falando por seus discípulos. E a Páscoa era celebrada com a carne do cordeiro e todo aquele ritual que a gente conhece sobre como era celebrada a Páscoa, estabelecida lá em Êxodo, no capítulo 12. Depois, quando você chegar em casa, você pode ler Êxodo, capítulo 12, e você vai entender como que eram os detalhes da celebração da Páscoa. Mas Jesus, ele faz uma nova aliança. Ele começa uma nova aliança no seu sangue. E ali naquela Páscoa ele tem o pão, que representa o seu corpo, e o vinho, que representava o seu sangue. Mas não tinha o cordeiro, porque o cordeiro era ele. Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos perdoou e que quebrou a maldição do pecado, é Jesus Cristo. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, eu gostaria de convidar a Carol e o Renan para distribuir os elementos. Eu gosto de botar gente que trabalhador para trabalhar mais ainda. E aqui diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte no capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então isso é um decreto eterno, né? Até que ele venha. E depois que Jesus vir, nós vamos ter a ceia lá no céu com ele. Oh, glória, um banquete para celebrarmos o Senhor, a vitória plena do Senhor, quando nós seremos glorificados com ele. Aleluia. Nesse momento, nós vamos distribuir os elementos. Você segura o seu pão e o seu vinho até que todos recebam, e aí vamos comer e beber juntos. Amém? Podem distribuir os elementos.
Todos receberam o pão e o vinho. Eu gostaria de pedir ao Lucas que fizesse uma oração agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, pelo seu corpo e o sangue que foi derramado por nós. Pode entrar daí mesmo. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim, ó Deus. Sim, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, ó Deus. Amém. Amém. Comamos. E bebamos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Agora nós gostaríamos de saber, hoje já nós podemos celebrar outra vez, né, os aniversariantes do mês de abril. De manhã a gente celebrou aqui, só deu brasileiro, né? E agora à tarde de novo, vamos cantar parabéns para os aniversariantes do mês. Eita, povo abençoado. Vem aqui na frente, os aniversariantes do mês de abril. Vamos fazer, vamos celebrar. Então, nós temos o Lucas, a Carol, a Maria Paula, né, e o Carlos. Então, eu quero chamar a Hanna aqui para representar a Tisa. Vem aqui, Raninha. Não, não é, mas a Tisa é minha filha, né? Eu quero honrar minha filha. Então, a Maria Paula e a Tisa e o Carlos fazem aniversário no mesmo dia, 4 de abril, ou seja, depois de amanhã. Os três fazem aniversário no mesmo dia. Então vamos cantar parabéns? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. Parabéns pra vocês. Uma salva de palmas. Ei! Que Deus abençoe vocês grandemente, amados. Aleluia. O Mike que gostou, né, da celebração. Então, mas que maravilha. Agora, antes de fazer alguns anúncios, nós vamos deixar a oferta para o final. Quando terminar o culto, você pode depositar sua oferta ali naquela cesta ou também transferir para a conta da igreja, se você preferir. Amém? Aqui a conta da igreja, já pedi assim para vocês sempre fotografar, né, e ter isso com vocês, porque quando quiserem dar uma oferta, mesmo fora de culto, vocês podem fazer isso também, né? Vocês receberam alguma oferta especial ou algum dinheiro do trabalho que quer dar um dízimo, você pode também fazer isso durante a semana, tá bom? Nesse momento agora gostaríamos de convidar aqui à frente a irmã Salma e a irmã Jéssica para receber o certificado de conclusão do curso de discipulado, né? O CCC, que é curso de crescimento cristão, ou no inglês CGC, né? Christian Growth Course. Elas foram
firmes e fiel durante todo o tempo, né? É um curso de 3 meses. Levamos um pouco mais por causa dos feriados de Natal, Ano Novo, mas elas concluíram o curso. E hoje eu gostaria de convidar aqui a pastora Ivanilde para entregar o curso, o certificado de conclusão do curso para a irmã Salma. Agora, uma coisa peculiar, vocês não sabem, ela é Salma Regina e a Jéssica Regina. Então, amém. Muito obrigado pelo esforço e dedicação de vocês em crescer na palavra de Deus. Continue estudando, né, e se dedicando à palavra para que vocês cresçam cada dia mais. Que Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Então, amados, avisos da semana. Essa semana, prestem bem atenção nesse aviso. Essa semana, a partir de amanhã, nós vamos estar jejuando, né, pela nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, pela igreja, pelo crescimento da igreja, tá? E para que a gente realmente cresça mais, se apaixone mais por Jesus. Que a gente esteja mais comprometido com o Senhor Jesus. Então, nós vamos estar jejuando. Você pode jejuar uma das refeições, café da manhã, almoço ou janta, ou, se não pode fazer assim, você pode escolher carboidrato ou trigo ou chá, coisas que você gosta de fazer, né? Mas você decide, não, essa semana eu vou separar isso, deixar de fazer isso aqui para me dedicar realmente à presença do Senhor e me render ao Senhor e estar orando, buscando a face do Senhor para que Ele faça algo poderoso na minha vida e na vida da igreja. Amém? Todos entenderam? Todos entenderam, né? Amém? Então, essa semana, jejum. Não esqueçam. E a outra coisa é, sexta-feira é feriado, não é? Que lá no Brasil a gente chama Sexta-feira Santa, aqui a gente fala Good Friday. Mas, meio-dia de sexta-feira, eu gostaria de ver todos os rostinhos de vocês aqui nesse lugar. Nós vamos estar adorando ao Senhor, vai ter um tempo de louvor, um louvorzão, daquele bem poderoso, bem gostoso, na presença do Senhor, a partir de meio-dia. Ser de meio-dia às 3 da tarde. Glória! Estou vendo aí todo mundo com o rosto feliz da vida, né? Eita! 3 horas de louvor e adoração ao Senhor nessa sexta-feira que vem, né? Então não falte, tá? Não falte ao culto, a esse tempo de louvor e adoração, tá bom? E não esqueçam de estar sempre buscando o Senhor, estar vigiando, está realmente se rendendo ao Senhor, porque Satanás ele tenta de todas as formas nos frear, nos impedir de adorar a Deus, nos impedir de ter comunhão com Deus, e ele cria, né, confusões, contendas, o que for, para nos frear, para nos parar. E a gente tem que realmente fazer um esforço enorme todo dia para dizer, Senhor, eu quero estar na tua presença. Amém? Então, nesse momento, depois das 3 horas de oração, ainda tem os jovens. Eita, vocês vão aguentar, jovens? Eita, poder. Olha aí, vai ser bênção. Então, os jovens aí não faltem, viu? Aline, Jéssica, a Cauane, não pode faltar as programações dos jovens aí, tá poderoso, tá uma bênção. As reuniões dos jovens toda sexta-feira à noite, né? Então, qualquer coisa, entre em contato aí com a Carol, que ela pode dar todas as informações. Papai do céu, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo maravilhoso de louvor, por esse tempo que nós celebramos a ceia do Senhor, nesse momento que nós celebramos também os aniversariantes do mês.
E nós queremos te pedir, Senhor, que tu gere em nós mais paixão por ti, mais desejo de te servir, mais comprometimento com o Senhor. Nós queremos estar comprometido contigo em primeiro lugar, colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Deus Santo, nos ajuda a confiar em ti, a nos render a ti, Senhor Deus. Nós não confiamos na força do nosso braço, nós confiamos no poder do Senhor. Deus, e nesse momento eu quero te pedir que tu abençoe a pastora Ivanilde, que vai trazer essa palavra agora, que essa palavra toque ao nosso coração, Senhor, e que Satanás não roube a semente, mas que cada palavra que seja pronunciada aqui toque profundamente ao nosso coração, que nós possamos guardar a palavra e permitir que o Senhor nos transforme, nos mude e nos torne mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amados, a graça e a paz. É muito bom estar aqui. Glória a Deus pela presença do Senhor. Obrigada, o grupo do louvor. Muito bom, Carol, Renan e Lucas. Tempo muito precioso na presença do Senhor. Eu só queria dar 2 avisos. Nós já temos o nosso folheto em português. Se você quer convidar os seus amigos, o folheto é excelente. São 4 pontos aqui. 4 pontos do Evangelho que você pode ministrar para alguém. Aqui não tem como. Entendeu? Deus ama você, eu sou pecador. Jesus morreu por mim, preciso decidir viver para Deus. Então, você quer convidar alguém, tem aqui o endereço da igreja, todos os detalhes, os horários do culto. Então, pegue alguns, não pegue para guardar na bolsa e estragar, porque isso aqui custou dinheiro. Mas pegue isso aqui, convide alguém. Vamos convidar. Está sendo um tempo de bênção aqui, nós estamos nos dispondo para abençoar a comunidade de língua portuguesa, para trazer a palavra, para trazer ânimo e encorajamento aos nossos conterrâneos. Então, vamos juntos expandir e divulgar o que Deus está fazendo. Aqui também tem o leaflet e o panfletozinho do encontro. Nós vamos ter o encontro, só que o encontro vai ser tudo em inglês. Você conhece alguém que fala inglês, entende inglês? Convide. Dia 26 e 27 de maio será o nosso encontro com Deus. Tempo maravilhoso de bênção e de manifestação do poder do Senhor. Cura interior, libertação, trabalhando sobre maldições, sobre problemas emocionais. É maravilhoso. Não tem como fazer o encontro e não ter realmente um encontro com Deus, né? Um tempo de libertação. Então, compartilhem, divulguem nos seus grupos, os que puderem, divulguem nos seus grupos de Instagram, Facebook, e divulgue para os seus amigos. Todo mundo aqui conhece alguém que fala inglês. Então, vamos trabalharmos juntos e construir o reino do Senhor. Então, hoje eu quero trazer uma palavra que seria a palavra que era de domingo, né? Aí domingo só teve aqui o grupo de louvor. Mas foi uma bênção. O louvor foi poderoso, foi uma unção tremenda dos céus sobre as nossas vidas. E eu gostaria de ler o livro de Juízes, Juízes 4. Nós vamos ler alguns versículos e depois eu gostaria de trazer uma palavra dentro dessa história tão linda. Que o mês de março todo nós trabalhamos sobre as mulheres da Bíblia. Claro que nós não vimos todas elas, mas nós trabalhamos acho que em 3 ou 4 delas que foram histórias poderosas, histórias que realmente marcaram. É por isso que hoje a gente está estudando sobre elas, aprendendo, porque foram pessoas que marcaram a geração. E hoje nós temos o exemplo dessas mulheres de Deus, que foram contra todas as possibilidades, né, e impossibilidade, romperam todas e marcaram a história delas. Então, o livro de Juízes 3, vamos ler alguns versículos, a história de Débora. Desculpa, 4. Depois de Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Haroset-Rogargim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel, sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse:
O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando essa ordem. Escolha 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferros e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela lhe respondeu: está bem, eu vou com você, mas você ficará, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher, que a mulher não era ela, a mulher foi Jael mais na frente. E Débora foi com Baraque para Quedes Baraque, convocou a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali, a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com eles. Verso 14. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do Monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete, Ragogim. Todo o exército de Cícera foi destruído, ninguém escapou. Porém, Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Eba, o quineu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Eba. Jael saiu da barraca para encontrar com Cícera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Ele entrou e Jael cobriu com um tapete. E Cícera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo. E ele disse: fique na porta da barraca. E se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansado e caiu num profundo sono. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca na barraca. Entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou perseguindo Cícera, Jael saiu de encontro a ele e lhe disse: vem cá, eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão, morto com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com eles. A história aqui só para vocês, talvez, não sei se vocês já leram essa história, uma história muito linda, eu aconselho vocês a lerem o livro de Juízes, manifestação do poder de Deus. Mas o tema que eu queria falar hoje é contra todas as possibilidades, né? A história dessa mulher. Hoje nós vivemos como o mundo que nós estamos vivendo. A pergunta para nós hoje é: como sobreviver a uma cultura que ameaça varrer todos os princípios bíblicos e cristãos? Como sobreviver a uma onda cultural? Desculpa, essa é a pergunta. Como sobreviver a uma onda cultural que ameaça varrer todos os princípios bíblicos e cristãos? Como podemos nos manter firmes no meio de uma anarquia espiritual e moral? Os cristãos da nossa geração enfrentam grandes desafios para se manter na integridade do Evangelho e viver uma vida que honre a Deus. Render-se a uma cultura que define moralidade com o que funciona para mim. A moralidade do mundo que nós estamos vivendo é o quê? O que funciona para mim é legal. É bom, entendeu? É legal, eu posso fazer. Funciona para mim, me satisfaz, tá tudo ok. Se me satisfaz, é legal. É assim ou não é? O mundo que nós estamos vivendo. Se me dá prazer, se me dá alegria, não tem problema quem eu estou trazendo alegria, quem eu estou matando, quem eu estou... É ou não é? Você mata o seu bebê porque vai lhe trazer, você não tem responsabilidade. Você não tem nenhum problema, aborto está aí, outras coisas terríveis que a gente está vivendo. Então, essa é a moralidade do mundo que nós estamos vivendo nesse momento. Você talvez pense que a sua melhor estratégia é se isolar,
Eu vou me isolar, eu vou viver uma vida isolada, eu vou lá para o mosteiro, vou comprar um ranchinho lá no interior do Brasil, ou lá no interior de algum lugar, e lá eu vou viver. Ou você vai dizer, eu vou me render, ou somente eu vou sobreviver às forças do mal que nos atacam. Eu vou retroceder e vou deixar a coisa acontecer do jeito que está indo. Não é meu problema. Essa não é a opção correta. Quando fomos chamados a carregar e manifestar os valores do reino nesse mundo cheio de turbulência. Nós olhamos a nossa situação, olhamos o momento que nós estamos vivendo e vejamos, nossa, é um momento muito difícil. E qual é a nossa posição como cristãos? Aqui nós vemos uma história de uma mulher que viveu um momento super difícil na sua geração. A Bíblia diz que o povo de Israel havia pecado. Aqui bem no começo do capítulo nós vemos que o juiz que levou o povo a uma rendição a Deus morreu. E agora Israel novamente peca contra Deus. Nós vemos essa história acontecendo. E a Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Eles faziam o que achava melhor. É o que eu acho, é o que eu quero, essa é a minha decisão. Viviam de acordo com o nariz, como a gente diz em português. Viviam de acordo com o que eles pensavam e entendiam. E nós vemos que na história de Israel era como um círculo. A história lá acontece 40 anos, o juiz foi 40 anos de paz e depois o povo dispersou, o povo pecou, o povo se rebelou contra Deus. E o que acontece? Deus entrega eles nas mãos dos inimigos. Os inimigos perseguem, os inimigos atacam eles, os inimigos roubam a comida, os inimigos levam os filhos deles cativos. E o que acontece? Eles oram e clamam ao Senhor, eles se arrependem. E Deus levanta alguém para resgatá-los e trazer de volta a eles. Você vê esse ciclo acontecendo aqui, esse ciclo, né? Acontecendo aqui na vida do povo de Israel. Se você ler a história de Reis, se você ler a história, especialmente a história do juiz, você vai ver esse ciclo acontecendo aí. Acho que o que demorou mais é esse anterior da Débora, que ficou 80 anos. 80 anos é um longo tempo, né? 80 anos. Esse cara viveu e ele manteve o povo de Israel dentro dos princípios de Deus. Mas quando ele morreu, a primeira coisa que o povo faz é correr e se voltar para o pecado, se voltar para outros deuses e adorar outros deuses. E aqui na história de Débora, nós vemos uma história um pouco diferente das outras histórias do livro de Juízes. Por que é uma história um pouquinho diferente? No senso de que Débora era uma mulher. Você não vê na história dos Juízes aqui ninguém falando sobre a história de uma mulher que se levantou como juíza da nação, uma mulher que foi uma guerreira, uma mulher que julgou o povo de Israel. Nós não vemos na história do Velho Testamento uma história como essa. Antes de Débora e nem depois de Débora. Só tem uma mulher, duas mulheres na história de Israel que se tornaram... a Débora foi juíza e uma foi a primeira ministra de Israel, que é a Golda Meir, que de 1969 a 1974 ela foi a primeira ministra de Israel. Mas naquela época nós vemos o contexto da história de Débora. 4 mil anos atrás. Você imagina como era uma mulher. A mulher não tinha valor. A mulher não podia ter posição nenhuma de liderança. A mulher não podia ser uma juíza. A mulher não podia ser uma líder de uma nação. Era a regra da nação. Hoje você vê, a mulher é discriminada até hoje. Você imagina 4 mil anos atrás. Mas Deus usa, é uma história incomum para aquela realidade, né? Deus levantar uma mulher para se tornar uma líder. Deus chama essa mulher para uma posição prominente. Deus chama essa mulher, a Bíblia diz que ela foi uma profeta, ela foi uma juíza e ela foi uma guerreira. É uma coisa muito linda, né? Eu me inspiro muito na história de Débora, porque essa mulher, por isso que eu escolhi o tema, contra todas as possibilidades. Ela não tinha nenhuma possibilidade de estar na posição que ela estava. Mas a Débora, ela não se permitiu que a cultura, que o momento que ela vivia, a situação, todo aquele contexto que ela estava vivendo, definisse quem era ela. Ela se permitiu Deus usá-la. Ela permitiu Deus usá-la para ter uma resposta para a sua nação. E nós vamos ler hoje aqui, aprender alguma coisa sobre as características dessa mulher. Primeiro, a Débora ela foi uma mulher que, primeiro, antes de eu ir nela, eu quero dizer que a história da Débora não é só para inspirar nós mulheres,
mas a história dela é para inspirar homens e mulheres. Que não importa o contexto que nós estamos vivendo, não importa a situação que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor e nos disponibilizamos para que Deus nos use, não importa de onde você vem, não importa a sua cultura, não importa se você, a cor da sua pele, não importa se você vem de um berço rico ou pobre, de uma cultura supercultura, ou se você vem de uma cultura onde você não teve a oportunidade de ir para uma faculdade ou qualquer coisa. Não importa. Quando nós, homem ou mulher, nos colocamos nas mãos do Senhor, Deus vai nos usar e Deus vai trazer a resposta que Ele quer trazer para a nossa geração através das nossas vidas. Mas Deus está procurando homens e mulheres que estejam disponíveis à obediência, homens e mulheres que estejam disponíveis ao sacrifício, de dizer não para o meu próprio desejo, de dizer não para a minha própria vontade, e de dizer sim, Senhor, aqui eu estou. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que eu vou enfrentar. Você imagina que Débora não pensou nisso? Quais seriam as discriminações? Quais seriam as dificuldades para uma mulher se levantar naquele momento e se posicionar nas mãos do Senhor para que Deus a usasse? Mas a vida de Débora, primeiro, quando fala sobre Débora, fala que ela era a esposa, era a mulher de Lapidoth. Lapidoth, eu fui pesquisar o que significa Lapidoth. Quer dizer, uma mulher em chamas, uma mulher de fogo. Gente, eu amei o significado do nome do... Eles dizem que Lapidoth, os estudiosos, pode ser a região, a cidade que ela vivia, ou pode ser o nome do marido. Então, eu prefiro entender que era o nome do marido dela, que ela é esposa do Lapidoth. Mas ela é uma mulher que estava no fogo. A história dela, a mulher de fogo, a mulher que carrega fogo na vida dela. Então, eu sempre admirei Débora, mas depois que eu entendi o significado da palavra Lapidoth, eu falei, uau! É isso que Deus está olhando. É isso que Deus está procurando, homens e mulheres que carreguem fogo dentro deles. Homens e mulheres que não estão conformados com a situação, com o contexto que eles veem, com o momento que nós estamos vivendo, o momento que está nos dando pressão, que está tentando nos empurrar para trás, que está nos tentando impedir de vivenciar os princípios de Deus, de honrar o Senhor, de glorificar o Senhor. Nós não estamos nos intimidando, nós não estamos aceitando a intimidação de Satanás para nos desanimar e nos tirar da visão do propósito de Deus. Mas nós somos homens e mulheres que carregam fogo na nossa vida, porque nós temos o Espírito de Deus, nós carregamos o Espírito de Deus, nós fomos batizados com o batismo de fogo. Lá no Pentecoste houve o batismo de fogo, e desde então, quando nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito de Deus, nós estamos carregando fogo dentro de nós, e esse fogo que vai nos sustentar, esse fogo que vai nos dar graça para fazermos aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus propôs no seu coração para mim e para você. Então, a Débora era uma mulher que tinha um espírito de fogo, um espírito em fogo. Que o Senhor ajude a mim e a você sermos essas mulheres e esses homens que carregam fogo, carregam o espírito, carregam o poder, carregam a graça. E onde nós vamos fazer a diferença. Onde nós formos, nós vamos estar disponíveis à vontade de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa as oposições, não importa o que Satanás está dizendo, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa as rejeições que vamos sofrer, mas nós sabemos que nós temos um propósito a cumprir e nós vamos cumprir esse propósito não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo que habita em nós, que vive em nós, na graça e na autoridade que nós carregamos. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver aqui a Débora, ela era uma mulher confiante. Você vê aqui a história da mulher, não era uma mulher medrosa, não. Né? Ela não tinha medo com ela, não. Ela não se deixou intimidar pela cultura, o que a cultura dizia, você é mulher, você não pode. Ela não se incomodou com isso. Ela sabia que tinha um propósito para ela cumprir. Tinha algo no coração de Deus em relação à vida dela. E ela não permitiu as circunstâncias, a cultura definir o propósito e o futuro que Deus tinha para a vida dela. Ela rompeu com a cultura. Ela rompeu com qualquer
situação que podia se opor a ela. Ela era uma mulher confiante. E ela era tão confiante que quando ela trouxe a mensagem do Senhor para o Baraque, ele disse, eu não vou não. Eu só vou se você for comigo. A gente não sabe se o Baraque estava com medo ou se o Baraque queria, porque é bom ter a profeta ali, que ele sabia que a profeta ia estar dando direção do que Deus ia falar. Ela era a mulher que ouvia Deus. Então ela ia estar dando direção para ele. Se ele queria honrar ela como profeta, como a juíza, ou se ele estava com medo. O que aconteceu, passou na cabeça do Baraque, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que ela se dispôs. Eu vou com você. Ela não foi aquela líder que disse, não, você vai e eu fico aqui. Eu vou ficar aqui descansando e orando por ti, irmão. Tu vai lá, eu vou ficar orando aqui por ti, tá? Não, ela foi uma mulher destemida, uma mulher confiante. Por quê? A confiança da Débora estava no Senhor. Ela tinha ouvido a voz, ela tinha ouvido o comando do Senhor. E é isso, irmãos e irmãs, que vai nos ajudar a vivenciar e a nos posicionar em confiança, em autoridade, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus de promessa e é um Deus fiel que vai nos conduzir em vitória. A Bíblia diz que tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. As promessas do Senhor vai ser sempre sim, sim. Essa é a promessa, sim e amém. As promessas do Senhor, suas promessas são fiéis e ele nunca falha. E esse era o Deus que Débora conhecia. E era por isso que ela tinha confiança. Ela era uma mulher corajosa, porque ela não confiava na força dela, no poder de armas, no poder de guerra que ela tinha, que ela não tinha. Mas ela confiava no poder do nome do Senhor. Ela confiava na graça de Deus e no braço forte do Senhor para pelejar contra os inimigos de Deus. Então, Débora foi uma mulher corajosa, uma mulher confiante. Ela não estava aquela mulher, minha estima, eu tenho medo disso, que alguém vai dizer disso, eu tenho medo do exército, o cara lá está com um exército, quantos? 900.000 carruagem de ferro. O negócio lá era poderoso. E o povo de Israel, 10.000 soldadinhos lá, completamente despreparado. Não tinha rei, não tinha nenhuma preparação de armas de guerra. Mas eles foram no nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles foram, o que aconteceu? Deus confundiu o exército dos cananeus. E eles se confundiram e se mataram entre eles. E o comandante fugiu a pé. Então você vê como é que Deus faz. Quando ele encontra um coração que confia, um coração que está disponível a confiar no Senhor e se colocar nas mãos do Senhor para que Deus cumpra o seu propósito. A Débora também era, além de uma mulher confiante, ela era uma mulher sábia. A Bíblia diz que ela julgava. Ela tinha a palmeira lá, uma árvore, chamava o nome da árvore, a palmeira de Débora. E ela se sentava ali, eu até posso ver aquela imagem, ela sentadazinha lá, e o povo vinha, todo o povo de Israel vinha para pedir conselho. Ela dava conselho ao povo de Israel, a homens, a mulheres, a líderes da cidade, a governadores da cidade, porque ela era uma juíza. A Bíblia está dizendo que ela era uma juíza. E ela decidia as causas do povo, o que o povo devia fazer, o que o povo não desvia. Ela julgava as situações. Agora você imagina, era uma mulher de sabedoria. Ela tinha sabedoria no que falava. Ela tinha sabedoria nas decisões que ela tinha que ajudar o povo a fazer. Ela tinha que dar uma decisão para o povo que vinha a ela. E ela precisava da sabedoria de onde? Dos céus. Ela precisava da sabedoria de Deus, da instrução de Deus para passar a instrução para o povo que estava vindo a elas. Irmãos e irmãs, nós precisamos dessa sabedoria para administrar nossa casa, para administrar nossa família, para administrar a obra do Senhor. Nós precisamos de sabedoria do céu para viver nesse momento. Nós precisamos de sabedoria para ministrar a vida daqueles que estão perdidos, aqueles que não têm nenhuma esperança. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que é gossip, é falando mal, pegando qualquer oportunidade para criticar ou para falar mal de alguém. Não, nós precisamos trazer sabedoria dos céus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas têm que vir a nós, porque, sabe, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus. Eu sei que ali eu vou ouvir uma palavra de sabedoria que vai me dar direção e vai me ajudar a fazer decisões na minha vida. Nós precisamos entender que nós já recebemos o Espírito de Deus
E o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria, é Espírito de poder e de graça. E ele vai nos trazer revelação para decidirmos a nossa vida, para ajudar a nossa família e para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia diz, se você não tem sabedoria, o que é que diz? Lá em Tiago, peça a Deus, que de graça Ele te dá. Eu todo dia, essa é a minha oração, Senhor, me dá sabedoria para conduzir a minha casa, porque eu não tenho, me dá sabedoria para conduzir a tua igreja, porque eu também não tenho, me dá sabedoria para viver a minha vida, me dá sabedoria com as pessoas que eu estou lidando no meu dia a dia, para que da minha boca saia palavras agradáveis, palavra que honra o Senhor e palavra que edifica e constrói as pessoas que estão ao meu redor. Então, nós vemos na vida dessa mulher uma juíza, e uma juíza que trabalhava com sabedoria. Débora também foi uma profeta. Profeta é aquele que escuta de Deus e ministra ao coração do povo. Nós precisamos, irmãos, ter ouvido sintonizado com as coisas de Deus. Todo dia nós estamos ouvindo a televisão, a mídia, o Facebook, o WhatsApp, tudo que é tecnologia, mídia. Você está sendo bombardeado todo dia com mentiras, fake news. Todo dia você está sendo bombardeado, talvez não na mídia, mas Satanás está bombardeando os nossos ouvidos com mentiras. Coisas que não são verdadeiras a respeito de nós. Satanás está nos bombardeando todos os dias. E nós precisamos aprender a desconectar da voz que não é a voz da verdade, da voz que não é a voz de Deus, e conectar os nossos ouvidos com a voz do nosso bom pastor. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. E é isso que nós estamos precisando nos nossos dias. É sintonizar os nossos ouvidos com a voz de Deus. O que Deus está falando para mim nesse momento. O que Deus está falando para mim em relação à igreja. O que Deus está falando para mim em relação ao meu marido, ao meu filho, ao meu trabalho. O que Deus está falando nesse momento, para esse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor nós ouvimos pela palavra. A voz do Senhor nós também ouvimos. Deus fala conosco. Deus é um Deus fiel, Ele fala na nossa mente. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. Então, treine o seu ouvido para ouvir. Porque a Bíblia diz que nós somos reinos e sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Somos sacerdotisas do Deus Altíssimo. E nós fomos chamados para manifestar a bondade do Senhor. Fomos chamados para declarar as grandezas do seu reino nesse lugar. Você é profeta de Deus, irmão. Você não precisa dizer, eu tenho o dom de profecia, você já tem o Espírito. Se você tem o Espírito, você pode ouvir Deus e ministrar ao coração dos outros. A Débora, ela ouvia Deus para edificar uma nação. Ela ouviu Deus para trazer uma nação toda de volta aos propósitos de Deus, aos princípios de Deus. Você pode imaginar a influência que essa mulher teve naquela nação. Por quê? Porque ela aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Precisamos, irmãos, buscar a voz do Senhor. Precisamos buscar a voz de Deus. Não fique aí desesperado, correndo atrás de um ou de outro, de conselho. Me dá um conselho aqui, me diz uma coisa aqui, me ajuda ali. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros que ouvem Deus também, tem sabedoria, mas nós precisamos ter cuidado. E às vezes nós aprendemos a depender dos outros, e às vezes nós ouvimos conselhos de pessoas ímpias, conselho de pessoas que debocham de Deus, conselho de pessoas que não temem a Deus, e nós estamos direcionando a nossa vida de acordo com o conselho dessas pessoas ímpias que estão chacoalhando do nome de Deus. Nós precisamos sim ouvir conselho de homens e mulheres que temem ao Senhor, homens e mulheres que são profetas de Deus, que podem nos ajudar, mas lembrando também que nós podemos ouvir a voz do nosso bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas vão me seguir. Ouça a voz do Senhor e vamos aprender a obediência. Já falamos aqui que Débora era uma mulher corajosa. Ela inspirou Baraque. Nós precisamos ser essas mulheres corajosas, homens corajosos, que não nos intimidamos com o que nós vemos, mas nós ajudamos outros, nós encorajamos outras pessoas a servir a Deus, a viver a vida cristã. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos pelas tempestades da vida, e nós precisamos ser aquelas pessoas que inspiram os outros para continuar a batalha. Nós precisamos inspirar nós mesmos,
as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos irmãos na igreja. Nós precisamos inspirar uns aos outros. Através da nossa coragem. Irmão, você vai vencer. Meu irmão, Deus é com você. Meu irmão, a luta está pesada. Meu Deus, a minha família. Meu irmão, assim, irmão, confia no Senhor. Meu irmão, a nossa finança está difícil. Meu irmão, creia que Deus é fiel. Meu irmão, a enfermidade está atacando. Vamos orar aqui, meu irmão. Vamos declarar a vitória do Senhor. Vamos aqui proclamar juntos a bênção do Senhor. Confia no Senhor, meu irmão. Não desanima. É assim que nós precisamos, amado. Ser homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que inspiram outros a batalhar a batalha, a romper com os grilhões do inferno, a lutar contra os principados das trevas e declarar a vitória do Senhor sobre as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Débora, ela confiava em Deus, ela confiava nos caminhos do Senhor, porque ela aprendeu com Deus. O que ela tinha ali só era o Velho Testamento, os 5 livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Era isso que ela conhecia, era a lei. Mas o que ela sabia da palavra de Deus, ela recebeu isso. E ela aprendeu a confiar que o Deus de Israel é um Deus fiel. É um Deus que não muda. É um Deus imutável. O que ele fala, ele é fiel para cumprir. E ela aprendeu a confiar nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor, nos projetos de Deus, nos propósitos do Senhor. Então, é por isso que ela toma a posição quando Deus fala, diz para Baraque ir. Ela disse para Baraque ir. Baraque, tu vai comigo? Vou. Ela foi, porque ela sabia que o caminho do Senhor é perfeito. O pensamento do Senhor está acima dos nossos pensamentos e os seus caminhos acima dos nossos caminhos. Essa era a fé e a confiança dessa mulher. Ela sabia que aquilo que Deus prometeu, Deus iria cumprir. Eu vou estar com você, eu vou dar a vitória. Ela estava ciente, confiante, por isso eu vou. Eu fecho os olhos aqui, estou indo muito no cavalo aqui e vou-me embora para batalhar essa batalha. Eu sei que o caminho do Senhor é perfeito, a vontade do Senhor é perfeita para a minha vida. Ela confiava no caminho do Senhor e ela cria nas promessas de Deus. Irmãos, nós realmente cremos nas promessas de Deus? Nós realmente cremos naquilo que a Bíblia está falando para nós? Ou é só a metade? Eu creio aqui, mas a gente quer tomar o controle da coisa. Não, eu vou resolver essa parada aqui. Já esperei muito em Deus, eu vou resolver essa parada. Nós precisamos aprender a confiar nas promessas do Senhor. No livro de Isaías 41:10 diz, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não desmaie, não entre em pânico, porque eu sou o teu Deus. Eu vou te dar força, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com a minha mão de justiça. Eu vou estar com você. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Débora também era uma mulher que era comprometida com Deus. Nós vemos a história da mulher. Ela foi comprometida com aquilo o chamado de Deus para a vida dela. E hoje, esse tempo que nós vivemos, é um tempo que nós temos visto como o compromisso tem faltado no meio do povo de Deus. Qualquer coisa nós desanimamos, qualquer coisa a gente deixa de vir na igreja, qualquer coisa a gente deixa de ler a Bíblia, qualquer coisa a gente deixa de orar. Se dá o nariz escorre aqui, eu não vou para a igreja não. Mas amanhã você tu levanta e vai trabalhar. Tu para de trabalhar, não vai parar de trabalhar porque você sabe que não vai ganhar o dinheiro. Porque o dinheiro é mais importante do que Deus. Mas Deus é o provedor do dinheiro para amanhã. Deus é o que abre porta para o teu trabalho amanhã. Então, por que Deus é o que a gente recebe? É o primeiro que a gente deleta? É Deus. Eu não estou apontando, isso é para mim também. Deus é o primeiro, a igreja? Não vou na igreja não, estou muito cansada. Mas amanhã tu se levanta e vai trabalhar. Sexta-feira você está morrendo, mas você vai trabalhar. Mas se for para vir para a igreja, não, na igreja não vou. Eu estou muito cansada, não estou bem, estou me sentindo mal. Pois vem para a igreja, que aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de bênção, aqui é o lugar onde você vai receber. Oh, estou tão desanimado, mas aqui é o lugar onde você vai receber ânimo, é aqui onde você vai receber força, é aqui onde Deus vai te dar uma injeção de ânimo para você romper a semana, é aqui onde Deus vai renovar a tua visão, é aqui onde Deus vai restaurar a tua fé e te animar para que eu e você possamos caminhar. Então, Débora, ela sucedeu na vida. Por quê? Porque ela era uma mulher de compromisso.
Entendeu? Ela tinha compromisso. Todo dia a Bíblia diz que ela estava lá era a igreja dela, que ali era o lugar do ministério dela. Era lá debaixo da árvorezinha. Ela não tinha um templo maravilhoso, ela não tinha um lugar maravilhoso, mas ela ia lá, sentava, o sol devia ser escaldante, né? E sentava lá e fazia aquilo que Deus tinha chamado ela para fazer. Ela tinha um compromisso. Então, hoje, nesses dias, nós precisamos, Deus está à busca de homens e mulheres que queiram se comprometer com Ele. Homens e mulheres que, a Carol falou aqui, o reino de Deus, que busquem primeiro o reino de Deus. Isso aqui não é eu que estou pregando, irmãos. Quer dizer, eu estou falando, mas não é invenção minha, não é um versículo que eu criei. Jesus está falando, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é princípio de Deus. E quando nós seguimos o princípio de Deus, nós vamos ver o fluir de Deus. Eu estou dizendo isso aqui porque eu amo vocês. Porque eu entendo os princípios. E quando nós entendemos os princípios, nós aplicamos os princípios para a nossa vida, nós vamos ver as abundâncias. Nós vamos ver os rios de Deus fluírem. Nós vamos ver a glória do Senhor. Nós vamos receber a porção, não do homem, mas a porção que vem de Deus. Nós vamos ver a multiplicação, porque o nosso coração está no Senhor. O nosso coração quer buscar o Senhor. O nosso coração prioriza Deus, a justiça do Senhor. E as outras coisas Deus vai acrescentando para nós. E às vezes nós estamos buscando as outras coisas e deixando Deus que é a prioridade, que é a fonte, que é o que provê, que é o que abre portas, é o que quebra as trancas, é o que dá favor, é o que dá graça, é o que muda a história, é que abre portas e ninguém fecha. Nós estamos buscando as outras coisas e as portas continuam fechadas, porque não estamos vivendo nos princípios que foram estabelecidos. E são nesses princípios que nós vamos ver o fluir de Deus. São nesses princípios, quando nós aplicamos esses princípios para a nossa vida. Esses princípios, irmãos, são chaves. Sabia? Esses princípios são chaves para abrir portas para a nossa vida, para as nossas finanças, para a nossa família, para a nossa saúde. Quando nós fazemos a coisa do outro lado, nós estamos dando oportunidade para Satanás destruir, roubar e fazer coisas que não é o que nós queremos para a nossa vida e para a nossa família. Então, essa é uma palavra, me animou muito, a palavra dessa mulher, que é para mim também. A questão do compromisso, compromisso com a palavra, compromisso com uma vida de oração, compromisso com a igreja, compromisso com a santidade, compromisso com a verdade do Senhor, compromisso com o temor e a justiça de Deus. E hoje o meu desafio nessa palavra, quantos de nós estamos disponíveis hoje para dizer, Senhor, aqui eu estou. Eu quero responder ao teu coração, Senhor. A vida dessa mulher é um exemplo para mim. E eu quero me posicionar. Mulher que viveu num contexto completamente difícil, num contexto completamente que se opunha a ela como mulher. Mas isso aí não a intimidou. Não importa o que o povo está dizendo, não importa a tua situação. O que importa é o seu coração diante do Senhor. Deus está olhando o seu coração e Deus está em busca de homens e mulheres que queiram obedecer, que queiram honrar, que queiram confiar, que queiram crer nos seus caminhos, na sua verdade e no seu projeto para nossas vidas. E confiar. A Bíblia diz que a forma de agradar a Deus é crer nele. Você quer agradar a Deus? Confie nele. Confie nele a sua vida, confie nele os seus caminhos, confie nele. O que esteja acontecendo na sua vida, creia no Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso e Ele vai abrir caminhos para mim e para você. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar a nossa posição de compromisso, de fé, de confiança e de compromisso com a verdade e a palavra do Senhor. Meu encorajamento para nós nesse dia é que onde está a nossa confiança? Nós estamos conformados com as coisas que estão diante dos nossos olhos? Nós nos tornamos somente espectadores ou nós somos aqueles que queremos mudar a história? Nós somos só aqueles que querem ouvir e deixa o mundo rolar lá pela frente. Ou nós queremos ser aqueles que Deus pode dizer, eu conto com você. Você, Senhor, tu conta comigo.
Eu quero ser uma mulher, eu quero ser um homem que vai mudar a história. Eu quero ser um homem, quero ser uma mulher que eu vou trazer transformação no momento que eu estou vivendo. Eu quero ser resposta do Senhor para a minha geração. Deus quer usar aqueles que estão dispostos a mudar o curso da história da nossa geração. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito de Deus nos ajude, que possamos ser homens e mulheres corajosos, homens e mulheres profetas do Senhor, homens e mulheres que transmitam sabedoria, homens e mulheres que falem a palavra da verdade, homens e mulheres que amam ao Senhor, amam a sua palavra e que vivem na sabedoria e no poder do Espírito Santo. Homens e mulheres que conhecem a sua identidade, que sabem que você carrega fogo do Espírito dentro de você, e esse fogo precisa ser ativado na sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Eu só gostaria de orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é verdade, a tua palavra é fiel. Deus, eu sei que essa palavra hoje pode ter sido muito dura aos nossos corações, mas, Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos ama. E o Senhor, desculpe, o Senhor tem plano para as nossas vidas. Senhor, e o Senhor tem nos chamado para ti. O Senhor tem tentado atrair o nosso coração e o nosso olhar somente para ti. Deus, e nesse dia, nos perdoa, Senhor, quando o nosso olhar está em outras coisas, enquanto o nosso coração está tentando buscar outras coisas. Senhor, nos perdoa. E nessa tarde, Senhor, peço que o teu Espírito traga um alinhamento aos nossos corações. Senhor, levanta os nossos olhos para ti. Senhor, é tão fácil os nossos olhos se voltar para aquilo que não é o que o Senhor está oferecendo para nós. Eu oro nesse dia, Senhor, torna o nosso olhar, torna o nosso coração para ti, Senhor. Queremos viver para a tua glória, queremos te honrar e queremos viver, Senhor, as abundâncias do Senhor. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, os projetos. Queremos trazer transformação na nossa história. Não queremos passar na nossa vida, viver somente por viver, mas queremos marcar a nossa geração como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que carregam unção, homens e mulheres que carregam sabedoria, homens e mulheres que carregam um espírito guerreiro e que vão guerrear as guerras do Senhor, as guerras do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, me ajuda, ajuda a tua igreja, ajuda os meus irmãos, ajuda-nos, Senhor, nesse momento tão difícil, que nós não retrocedamos, que nós não nos intimidemos com o que o mundo está fazendo aí fora, mas que possamos ser canais para trazer transformação, para gerar vida, para gerar salvação no coração daqueles que ainda não te conhecem. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Mais do que nunca nesse tempo precisamos ser pessoas corajosas, destemidas, ousadas, né? Se a gente ficar esperando o tempo, né, para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nunca. Tem que tomar iniciativa, tem que tomar decisões e dizer eu vou fazer. Né? Se você tem um chamado específico para Deus, comece a mover na direção. Se Deus está te movendo e você está cansado da situação que você vive espiritualmente, você decide, eu vou buscar mais a Deus. Eu vou ler mais minha Bíblia. Eu vou realmente decidir por Deus. Não viver a vida do jeito que eu tenho vivido até aqui. Eu quero o novo de Deus. Eu quero algo diferente acontecendo na minha vida. Isso só vai acontecer se você realmente determinar-se acordar talvez mais cedo e orar mais, né? E priorizar realmente a palavra e a vida com Deus. Não adianta você ficar o tempo todo trabalhando e vivendo a mesmice da vida e no final frustrado porque não conseguiu produzir nada. Então nós, na verdade, precisamos tomar decisões agora de mover no sobrenatural de Deus, mover naquilo que Deus tem para nós. Sermos como Débora. Ela viu a situação e tomou a decisão de fazer a coisa acontecer. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém. Amém. Então, se você trouxe sua oferta, você pode repostar. Nós temos um cafezinho, tem